O grande problema das pequenas e médias indústrias brasileiras é que elas não têm esta visão e não têm esta ligação com o mundo externo, a não ser que sejam startups ou indústrias que nasceram dentro da tecnologia, mas as pequenas e médias indústrias normalmente não têm o conhecimento desta revolução que está acontecendo e da velocidade que ela vai ocorrer. O grande problema para a indústria brasileira, para quem não se adaptar a essa nova realidade, que não é mais linear, é uma realidade exponencial, os fatos e as tecnologias se interagem e o resultado é uma potencializa a outra. Se as indústrias, a pequena e média indústria brasileira, não se adaptarem ou não se prepararem para saberem onde estão e que passo deve ser dado nessa direção, certamente elas serão fadadas ao fracasso, né? Então, o grande esforço atualmente é fazer com que o conhecimento, principalmente dos princípios básicos de gestão da indústria, chegue mais rapidamente aos pequenos e médios empresários para que eles se preparem para a inovação e se preparem para o futuro. Eu acho que o grande impacto que a indústria 4.0 pode causar no ambiente das PMEs é o aumento de competitividade e produtividade. Na verdade, o aumento de produtividade que vai causar esse aumento de competitividade, né? Se você está com as tecnologias atrasadas ou então você não consegue ter os mesmos níveis de produtividade dos seus concorrentes, consequentemente você vai acabar ficando para trás e a longo prazo vai ficar fora do mercado. Normalmente as pequenas empresas e muitas das médias estão preocupadas não com o futuro a longo prazo, estão com o futuro imediato. Qual será o resultado financeiro em sobrevivência, muito mais do que em planejamento para o futuro. Então esse é o grande problema das pequenas e médias empresas. Elas têm que ter consciência que se não se planejarem, se não incorporarem esse conhecimento para poder planejar, programar o futuro e aí sim serem mais produtivas e competitivas, elas certamente vão ser vencidas pelos concorrentes que fizerem isso. Isso é um grande problema, certo? Eu acho que o primeiro passo é você ter um plano estratégico realmente, né, de longo prazo. E a partir daí, tomar conhecimento de quais tecnologias podem ser efetivas para tornar esse plano estratégico realidade, né? Colocá-lo em prática e sempre de forma mais produtiva, né? Sempre aumentando a sua produtividade e a sua competitividade. Eu acho que os cuidados, eles são basicamente os mesmos para qualquer tipo de indústria, né? E no caso específico da indústria de bebidas e alimentos, são aqueles que já são conhecidos do pessoal do meio, né? Que é você ter cuidados com a reciclagem, com a sustentabilidade, com a rastreabilidade, né, dos produtos. Uma vez que você automatizar a linha, você precisa pensar na confiabilidade de que aquilo que está sendo fabricado realmente atinge os padrões de qualidade, né? Uma vez que você muda esses meios de fabricação, ou que você aumenta o seu nível de automação, esses são os cuidados básicos que você tem que levar em consideração e com certeza já são levados hoje em dia, né? Sim. Eu não vou usar o termo automação, mas eu vou usar o que você colocar inteligência, melhorar o teu processo, com sensoriamento, com monitoração, com atuadores que te tragam conhecimento e tirem informações do teu processo produtivo para serem processadas em um nível melhor, você pode melhorar a verificação da qualidade e a verificação de não conformidades que podem afetar o seu produto, o seu alimento, a sua bebida. Então, tem grandes empresas de sensores que já podem detectar presença de substâncias estranhas. Então, isso já pode ser um grande passo e que se alivia a todo o procedimento de ter que atender a legislação com procedimentos mais manuais. Você consegue fazer sensoriamento e consegue essas informações em tempo real para poder agir. Primeiro, agir
numa reação talvez manual, mas depois fazer com que o processo se entenda e ele mesmo responda a qualquer não conformidade. Essa tecnologia não podemos nem dizer que não, a tecnologia da 4.0. Aliás, é uma grande confusão. As tecnologias não são da 4.0. As tecnologias elas continuam sendo desenvolvidas, elas não são feitas para a 4.0, são desenvolvidas. O que elas fazem? Elas habilitam as empresas, elas são tecnologias de apoio que proporcionam que a jornada para 4.0 das empresas, quando utilizada, seja mais curta. Então, a incorporação de tecnologia depende da estratégia do negócio e depende simplesmente da maturidade dessa tecnologia. Né? Há diversas tecnologias que virão para 4.0 que não estão maduras ainda. Né? Então, o conhecimento, novamente, do que deve ser utilizado tem que chegar ao pequeno e médio empresário. E, tendo uma base instalada para aquisição de dados, esse é o primeiro, vamos dizer, o passo zero, né? Ele tem que entender como é que ele faz uma conectividade, como é que todo o arranjo dele comece a dar dados para ele. Começa-se com todo arranjo? Não, né, professor? Não, exato. Na verdade, tudo isso tem que estar dentro daquele plano estratégico de pequeno, médio e longo prazo, né? No pequeno e médio prazo, a empresa deve pensar em como otimizar a sua célula de fabricação, ainda que ela fique uma célula fechada. Né? O que é essa célula fechada? Na indústria 4.0, eu vou passar dessa célula fechada de produção, mas otimizada, né, para um ambiente aberto ou colaborativo, em que a célula de fabricação conversa com os outros níveis da empresa, sim, com fornecedores, com clientes. Né? Essa acho que é a grande meta da indústria 4.0. E, nesse sentido, entender essas tecnologias e preparar dentro desse plano estratégico para chegar lá. A escolha do investimento passa muito por entender aonde você quer chegar. Novamente, a gente tem que olhar para a estratégia. Onde é que eu vou começar? Como eu começo? A gente tem um consenso quase unânime, se bem que unanimidade de vez em quando é perigosa, né? Mas tem um conceito quase unânime que é pela conectividade. Já se eu tiver uma base para adquirir dados, é a conectividade. A escolha de onde eu vou aprender a lidar com esse tipo de tecnologia ou com esse tipo de conceito é que vai me dizer o tempo que vai haver o retorno. Qual é o conselho? O conselho é onde eu sou pior, o que é pior na minha empresa, o que me dá mais prejuízo, que processo que se eu consertar eu consigo me equilibrar mais rapidamente, esse é o lugar. Se ele escolher o processo certo, e aí nós não podemos descobrir, teria que fazer um mapeamento, normalmente é fácil achar o gargalo e achar onde as perdas são maiores. Se aplicar no processo certo, o retorno é quase imediato, porque você vai partir de níveis de perdas da ordem pode ser até de dezenas de % para unidades ou frações de unidade rapidamente. Isso é curto o tempo, é curto. Se eu escolher o processo certo e usar, mas é para apenas um processo. No momento em que eu aprendi, que eu me senti confortável com esse piloto, eu posso passar isso para o processo inteiro, se eu fizer numa máquina, posso passar para a fábrica inteira se eu fizer um processo. Então, normalmente, os ganhos começam ainda dentro da fase de transição. Mas, se a empresa não se preparar com o conhecimento e ela optar por uma consultoria, ela tem que entender que ela tem que, durante esse tempo em que ela está aprendendo a mexer com isso, internalizar o conhecimento e, principalmente, se preparar para a inovação. Senão, no passo seguinte, em que ela for deixada para operar sozinha, ela volta ao estágio anterior, ou pelo menos um estágio que não é o de progresso. Então, depende bastante. Mas, normalmente, os resultados são sensíveis em bem curto prazo. Eu concordo e acho que
uma outra coisa que é fundamental é entender o tipo de inovação que está se fazendo, né? Nesse caso, a inovação incremental, né, a percepção da melhoria, ela é um pouco mais gradual, assim como é a questão da própria inovação incremental. Quando é disruptiva, se você usa uma nova tecnologia, quebra um paradigma de modo de produção e começa a fazer de uma outra forma mais inteligente, que ninguém pensou antes, isso já é imediato, né? Então, eu acho que essa questão do tempo, ela sempre vai estar relacionada com o modelo de inovação, se é um modelo de melhoria incremental ou se é um modelo de inovação disruptiva.